iniciando o quarto livro de História da Igreja. O título que eu coloquei desse quarto livro é A Separação das Igrejas Anabatistas com a Igreja Católica. Bom, para nós fazermos a leitura introdutória, abra um material didático aí na página 7, em que eu coloco para vocês qual o período que nós vamos estudar. O livro 3, nós paramos no ano 313, quando Constantino se disse convertido. A partir desse momento ele começa a enriquecer as igrejas, dar ofertas suntuosas, construir templos suntuosos. Aquela igreja que vivia sempre tendo templos destruídos, ou em outro momento nem podia estar em templo, estava nas catacumbas, nos cemitérios, vivendo em cavernas. De repente, pelo menos uma igreja, que é a igreja de Constantino, essa igreja, eles começam a receber palácios. O Papa, ele nesse período ainda não era Papa, né, mas o bispo de Roma, o Papa mesmo desse período é Constantino. Nós veremos que ele se assenta no lugar principal, ele é o pontífice máximo, tá bom? Mas o bispo de Roma, ele recebe um palácio para ele morar, ok? As igrejas são reconstruídas de forma suntuosa, vão acontecer coisas assim absurdas, porque quando eles falarem, olha, os templos pagãos agora já não podem mais funcionar, tá bom? Quando a Igreja Católica fará. Uma das histórias que eu acho assim incrível é que diz que uma beata católica, ela entra no templo da deusa Vênus, em que a deusa estava com um colar com uma pedra preciosa. Ela sobe e já pula naquele colar e já sai com aquele colar para ela. Então as igrejas assim vão acabar, a Igreja Católica vai acabar saqueando os templos pagãos. Então, e nós veremos também que chega um momento que o próprio Constantino fala, olha, as ofertas que eu estou dando, e Eusébio de Cesareia anota isso, essas ofertas são só para a Igreja Católica, ou seja, para aqueles que seguem o rito da Igreja de Roma. As outras igrejas vão ser banidas, perseguidas, não vão receber oferta, e se eu tivesse lá, eu também não queria oferta de um rei pagão, né? Um imperador pagão. Bom, na página 7, eu faço a introdução comentando com vocês. Neste quarto período de estudo da história da igreja, o objetivo será concentrado entre aspas, conversão de Constantino, ocorrida no ano 313, até o ano 411 da era cristã, cerca de 98 anos. Este será um período da história dominado pela Igreja Católica e será marcado pelo início da perseguição às igrejas que não aceitarem o rito pagão católico. Por que o rito pagão? Porque nós veremos que nesse período terão até monges católicos que ele não vai concordar com a oração pelos mortos, invocação ao mundo dos mortos, porque isso a Bíblia é bem clara em condenar. O que esses monges católicos, o que vai acontecer com eles? Eles serão perseguidos. Todos que discordarem da Igreja Católica serão perseguidos. O comentário prossegue. O ano 411 foi escolhido como limite da organização, pois neste ano a Igreja Católica proíbe o funcionamento das igrejas que eles chamam de anabatistas. Uma pausa para explicar a vocês. Eu vou seguir o padrão mostrando historiadores, até historiadores católicos, tá bom? Em que ele comenta sobre essas igrejas anabatistas. Então, por isso, eu escolhi esse título. Esse período é o período da separação entre essa instituição, que é, na verdade, a Babilônia apocalíptica, e a Igreja de Jesus. E vão ter, assim, alguns pontos. Por exemplo, a Igreja Anabatista, nós veremos na história, ela, até por conta de Tertuliano, que era um anabatista, ela defende a doutrina da Trindade, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia é bem clara nisso.
Então defendemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então todos os anabatistas defendiam isso. Então, a princípio, eles não são perseguidos pela Igreja Católica, tá bom? Pela doutrina da Trindade. Porque quem rejeitar a doutrina da Trindade já vai começar a ser perseguido. Nós veremos, são os chamados arianos. Ário, é importante a gente fazer esse resumo, a história comprova. Ele era discípulo de um bispo pagão, né, que durante a perseguição adorou o demônio para não morrer. Lembra daquele bispo que até tomou a igreja do pastor Pedro, né, que ele tinha fugido durante a perseguição? Esse bispo, como cultuou o demônio, ele não precisava fugir. Ele assume o púlpito daquele pastor. E Ário era um discípulo dele. Ou seja, eram todos traidores do cristianismo, né? Eles tinham que ter se assentado no banco e rever o que eles tinham feito, aprender com os anabatistas. Mas eles agora estão sendo dirigidos por Eusébio de Cesareia, que vai dizer o seguinte: olha, a grande tribulação acabou, Satanás está sendo preso e agora o reino de Deus vai triunfar. É o reino de Apocalipse capítulo 20. Então, a princípio, eles não perseguem os anabatistas, mas eles reclamam daqueles que fazem rebatismo, ou seja, dos anabatistas. Então fica uma rivalidade. E vai ter alguns momentos decisivos. Constantino, ele não era católico, ele não chegava a ser católico, ele era um pagão mesmo. Ele era um pagão, continuou adorando os deuses pagãos até no ano da morte dele, que vai ser no ano 337. Tá bom? Então ele era pagão. Mas os filhos dele, esses foram consagrados no catolicismo. E aqui eu vou ser bem franco com vocês. Vocês verão uma divisão na história que o catolicismo, o próprio Constantino, ele já vai construir o que é o Vaticano. O Vaticano, irmãos, é o local onde Nero colocava os cristãos que ele matava. Tá bom? Era uma montanha dedicada a essa divindade chamada Vaticanos, ok? Era uma montanha e lá Nero colocou os cristãos que ele matou lá. O que a Igreja Católica faz? Ela constrói a igreja dela nesse lugar. A Igreja Católica Romana, irmãos, ela é diferente, por exemplo, da Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa, ela vai com o tempo abandonar as imagens de escultura, porque eles vão falar isso é idolatria, tá bom? Mas a Igreja Católica Romana, ela é assim um paganismo mesmo feroz. Tanto que ela é que vai realmente fazer perseguição às outras igrejas. É ela que vai perseguir o espiritismo, seja dos incas, astecas, maias, dos celtas, né? Todo o espiritismo ela vai perseguir. E eu falo isso para deixar fixado com vocês. Os espiritismos do mundo, da África, dos celtas, dos romanos, dos gregos, dos incas, astecas, maias, dos nativos do Brasil, todos eles tiveram que dobrar o joelho diante da Igreja Católica. E vocês sabem que é comum no espiritismo você fazer um local de consagração. Um local de consagração onde eles enterram ou algum animal ou alguma pessoa. Pois o local de consagração da Igreja Católica qual é? É o local onde os cristãos foram mortos por Nero, o chamado Vaticanos, Vaticano, que era dedicada a uma divindade romana chamada Vaticanos. Então essa igreja de Roma, ela é assim uma igreja violenta mesmo, tá bom? E ela é puro espiritismo, puro paganismo. Tanto, e eu digo, ela é tão importante para o inimigo que todos os outros espiritismos do mundo tiveram que dobrar o joelho diante dela. Por quê? Porque a partir desse momento, ela vai difamar o cristianismo de todas as maneiras. Eu, para evangelizar um judeu, eu tenho que explicar para ele que essa igreja não era o cristianismo, porque logo eles dizem, mas vocês cristãos nos mataram, como é que eu vou acreditar em Jesus como uma pessoa que tem uma palavra boa? Aí eu tenho que explicar para ele, olha, nós cristãos não,
eu não sou católico, eu não sou protestante, eu nunca persegui os judeus, pelo contrário, eu era perseguido junto com vocês. E o grande argumento que eu deixo para vocês, que é a chave, vai lá quando a Igreja Católica institui a Inquisição, tá bom? No terceiro concílio de Latrão, 1235, nós vamos estudar esse momento. Por que foi instituída a Inquisição? Lá está bem claro, para matar outras igrejas. A Inquisição não foi criada para matar judeu, foi criada para matar igrejas, que a Igreja Católica pensava que tinha exterminado, mas descobriu que não. Tá bom? Então, esse é o momento chave. E esse momento que nós estamos estudando aqui, ele é fundamental para você poder entender a separação. Porque essa instituição romana, a finalidade dela é difamar o cristianismo. Se eu for evangelizar um comunista, o comunista não quer nem ouvir falar em cristianismo. Por quê? Karl Marx dizia, o cristianismo, cristãos sempre estiveram do lado dos ricos, do lado dos poderosos, sempre desprezaram os pobres. Os camponeses, que o comunismo ele começa com o trabalho, principalmente dos camponeses, né? Então, qual o argumento que eu uso? Eu cito livros que vocês verão, tá até entre as obras que eu citei, coloquei disponível para vocês, obras de comunistas, não? Em que eles falam dos camponeses e de alguns cristãos que viviam entre os camponeses, que eram os anabatistas. Então eu explico para eles a diferença. Ó, o catolicismo não era cristianismo, ele enganou vocês. O luteranismo não era cristianismo, ele enganou vocês. Porque logo ele fala, Lutero mandou matar os camponeses. Eu falo, mas eu não sou luterano também. Catolicismo e protestantismo não é cristianismo. Eu faço parte de um grupo, você pode pesquisar na história dos comunistas. Tem uma obra que o título dela é Comunalismo, que é um livro escrito por comunistas que falam da vida dos camponeses e sempre ele cita diversas vezes igrejas anabatistas nessa obra comunista. Não, mas se eu não explicar isso, eu não consigo evangelizar o comunista. Por quê? Porque a partir desse momento a Igreja Católica difama o cristianismo de todas as maneiras. Eu não consigo evangelizar um islâmico, porque o islâmico diz, vocês organizaram guerras santas contra nós. Eu tenho que explicar para ele, não, nós não. Nesse mesmo período que a Igreja Católica estava fazendo guerra com vocês, ela estava perseguindo os anabatistas. Ela organizou cruzadas também, guerras santas, contra os anabatistas. Então, onde você pensar, a esfera que você pensar, comunista, judeu, islâmico, ateu, agnóstico, você vai encontrar pessoas que falam, olha, o cristianismo, eu não quero saber de cristianismo, o cristianismo só não matou na história. Né? E aí nós temos que explicar para eles que não, aquilo ali não era cristianismo, era a religião de Roma, que até Constantino perseguiu de uma maneira e agora a partir de Constantino vai perseguir de outra. Os filhos de Constantino, irmãos, nós veremos, eles vão organizar campos de extermínio. Isso está provado na história. Depois, se tornar bispo de Roma ou papa, vai ser tão lucrativo. Nós vamos estudar a história de um papa nesse período. Estou fazendo um resumo para vocês. Um papa chamado Damaso. Só para vocês terem ideia, a eleição para o papado era uma concorrência que era tão lucrativo que se formou uma guerrilha em Roma que, pasmem, eram 137 mortos por dia. Eu vejo às vezes o noticiário aqui no Rio de Janeiro, está um absurdo aqui. Olha, nesse mês de abril tivemos aqui 30 mortos no mês de abril. Isso é um período que teve de guerra, né? Entre facções, e teve muitas mortes. 30 mortos em um mês e estão apavorados, pois a eleição do Papa Damaso, o período que estava concorrendo, eram 137 mortos por dia. Ele ganhou a eleição e quando chega no ano 380, ele já toma uma atitude contra as igrejas anabatistas. Ele fala o seguinte, olha, nenhuma igreja fora da Igreja Católica poderá ser chamado de igreja. Quando você for chamar, chama só de anabatistas. Mas não pode chamar de igrejas anabatistas. Elas têm que ser chamadas de loucas.
ele toma essa atitude, no ano 380. E eu coloquei o ano 411, porque a partir desse ano, Agostinho de Hipona, que é um pagão generalizado, tanto que ele escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, ou O Cuidado Devido aos Mortos, que é uma obra que é traduzida até hoje, né? Ele organizou teologicamente o culto aos mortos na Igreja Católica. É ele que consegue a autorização do Papa para usar o exército romano para perseguir as igrejas anabatistas. Aí os cristãos têm que fugir mesmo, porque aí é o exército matando. E a partir disso, a história católica vai contar, aí já vai ser no livro 5, que por 400 anos eles vão perseguir as igrejas donatistas e novacianos, que eram as maiores igrejas anabatistas, e outras igrejas anabatistas. Até os anos 800, eles dizem que conseguiram exterminar todos os donatistas, e os novacianos eles não conseguiram exterminar porque eles fugiram para a China, um grupo fugiu para a China. Então essa é a sequência que nós vamos estudar agora, e que eu digo para vocês, não tem chance de ser verdade essa história que a Igreja Católica diz, e os protestantes dizem, que essa igreja de Constantino, de Agostinho de Hipona e dos papas é a verdadeira igreja de Jesus. E o momento chave, quando nós formos estudar a vida de Calvino, Calvino está na obra dele As Institutas, no volume 3, eu tenho essa obra aqui em casa, ele diz o seguinte, olha, esse negócio de purgatório, invocação aos mortos, isso é paganismo. Mas questionaram ele, mas a igreja de Jesus pratica isso desde os primórdios, desde Constantino. Ele disse, olha, eu não tenho explicação, mas é paganismo. Paganismo é a mesa do demônio. O que Calvino está dizendo? Que a igreja de Jesus cultuou o demônio por 1200 anos, que é o período de Constantino a Calvino. Ou seja, a igreja teria cultuado o demônio por mais tempo do que ela cultua a Deus, porque desses 2000 anos de existência da igreja, 1200 anos foi dedicado ao demônio e 800 anos dedicado a Deus, porque Calvino teria reformado a igreja, ou seja, tirou o paganismo da igreja. Isso está errado. Ainda mais hoje, como a história avançou muito, nós temos acesso a obras diversas escritas há 600, 800, 1000, 1500 anos atrás. Então nós encontramos um vasto número de igrejas fugindo da Igreja Católica. Tá ok? Bom, prosseguindo a leitura, citei esse ano 411, né? E comento. A Igreja Católica, começa a fazer uso do exército romano para destruir todas essas igrejas anabatistas, né? Será um período de perseguição pior do que o Império Romano. Antes de Diocleciano, eu falei para vocês, teve um período chamado Paz da Igreja. Foram cerca de 30 anos que não teve perseguição. Mas a partir do momento que a Igreja Católica é organizada, a perseguição não cessa nunca. Até os anos 1800, quando a humanidade, o governo civil da Europa, na Revolução Francesa, nos Estados Unidos, na independência, eles vão colocar como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. A perseguição só vai terminar lá nos anos 1800. O último país é a Espanha, lá em 1834. Okay? Mesmo assim, a perseguição não acabou, porque nós veremos, quando os missionários cristãos chegam aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles são perseguidos pela Igreja Católica. Eles não podiam mais usar a lei contra os anabatistas, porque quando também foi fundado a República, foi determinado que a religião seria separada do Estado. Mas, mesmo assim, eles conseguiam, de forma ilegal, fazer com que delegados, prefeitos, ajudassem, dificultando a vida para os cristãos, né? Nós veremos histórias interessantes. O comentário prossegue. Inicio o estudo deste período com as palavras do historiador judeu Noah Harari, em sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade.
ele descreve como a história vê o cristianismo através da Igreja Católica. Observe, eu escolhi um historiador, e o historiador judeu, como eu citei para você, judeu, comunista, islâmico, ateu, agnóstico. Um ponto que eles ficam espantados, é o que esse historiador judeu vai dizer. Como que a igreja cristã teve uma mudança tão grande, ele vai questionar, de uma igreja pobre e perseguida para uma igreja rica e perseguidora. Uma igreja que sofria, agora uma igreja que faz sofrer. Ele não consegue entender. Bom, nesse curso nós respondemos para eles. Essa é uma falsa igreja. Não é a verdadeira igreja de Jesus. Tanto que nós vamos encontrar ela sempre matando outras igrejas. Veja o que o historiador judeu diz. Nos 300 anos decorridos desde a crucificação de Cristo até a conversão, eu botei entre aspas, aspa nossa, né, do imperador Constantino, os imperadores romanos politeístas iniciaram não mais que 4 perseguições gerais aos cristãos. Pausa para explicar a vocês. O que ele está falando é certo. Teve perseguições que elas aconteceram só na cidade de Roma. Daquelas 9 perseguições, grandes perseguições que nós estudamos, tá bom? Só 4 perseguições, incluindo a de Diocleciano, é que ocorreu em todo o Império Romano. Então o que ele está falando é certo. Ele prossegue. Os administradores e governantes locais também incitaram certa violência contra os cristãos. Ainda assim, se considerarmos todas as vítimas de todas essas perseguições, veremos que nesses 3 séculos, da morte de Cristo até Constantino, os romanos politeístas mataram não mais que alguns milhares de cristãos. Esse número é difícil de calcular, mas tudo bem. Ele prossegue. Bom, ele diz, os cristãos, eu já mudei aí no texto. Nessa obra eu nunca vou chamar catolicismo de cristianismo. E esse é o problema dos historiadores. Eles pensam que o catolicismo é cristianismo. Se você pegar as obras de 2º grau, das faculdades, eu li obra aqui de pessoa que se formou em direito, todos eles chamam o catolicismo de cristianismo. Então, quando você for fazer trabalhos sobre esse período, nunca chame os católicos de cristão, chame eles de católicos. Então ele tinha Cristo. Os cristãos, por sua vez, eu mudei. Botei entre colchete, indicando que eu estou colocando um texto, tá bom? Dentro do texto do autor. Então eu comento. Os católicos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, 15 séculos por quê? Tá? No ano 300, né? Se você contar 15 séculos, 1500 vai bater aonde? Lá em 1800. Ele prossegue. Então, os católicos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defenderem interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. Olha, então como é que eu vou evangelizar esse judeu? Ele acha a história do cristianismo uma história horrível. Por quê? A Igreja Católica enganou ele. A Igreja Católica enganou ele. E o trabalho da Babilônia apocalíptica, que é com certeza absoluta a Igreja Católica, porque a partir desse período ela já começa a praticar a religião da Babilônia. Qual é? A invocação ao mundo dos mortos. A invocação ao mundo dos mortos. Eu passei por uma experiência que eu vou contar para vocês agora. Certa vez um amigo da empresa, um colega, amigo, da empresa que eu trabalhava, a mãe dele morreu. Eles eram católicos. Ele era aquele católico que não sabia nada de catolicismo, né? E eu fui no sepultamento da mãe dele, foi aqui na Sulacap, né? Naquele cemitério ali. E quando eu estava lá no sepultamento, ele chegou para mim e falou assim: Levi, você é pastor, eu te considero tanto lá da empresa, fala alguma coisa aqui para nós. Eu falei, claro, né? Cristão fala para vivos, então eu falei para os vivos. E concluí a minha palavra sobre
nós nos encontrarmos com Deus, que nós temos que pensar na nossa responsabilidade, na mensagem de Jesus, se dedicar a essa mensagem, pronto, foi um resumo, acabou. Ele agradeceu, ótimo. A irmã dele chamou ele e falou assim, ele não deu ordem para a alma da nossa mãe sair do purgatório. Isso para o católico é sério, eles acreditam nisso. Quando eu falo na igreja, a pessoa até ri, né? Mas para eles isso é sério, eles acreditam no purgatório, porque é a crença que vai surgir agora nessa igreja de Roma, tá bom? E aí ele veio e falou comigo, Levi, disseram que você tem que falar alguma coisa para a alma da minha mãe sair de um tal de purgatório. Ele não sabia nem o que era. Aí eu falei com ele, o nome dele era Lourenço, né? Aí eu falei com ele, Lourenço, você sabe que eu sou pastor evangélico, purgatório não tem na Bíblia. Irmãos, eu estou no cemitério, no sepultamento da mãe de um colega da empresa. Mas eu não podia de jeito nenhum, vou falar alguma coisa aqui só para aliviar a dor deles. Não, falei, eu não posso fazer isso. Eles saíram à procura de um padre, acharam um padre lá, aí eu fiquei olhando o herege, né? Aí veio e falou aquelas palavras, né? Invocou o mundo dos mortos para tirar a alma daquela senhora do purgatório. Então esse é um engano que caracteriza a igreja católica como Babilônia apocalíptica. Essa igreja de Roma não é a igreja cristã. Calvino vai dizer, eu não consigo explicar como que a igreja de Jesus praticou o paganismo. Ele tinha que ter dito, olha, nós temos que procurar uma igreja fora dessa igreja. Porque a igreja que pratica paganismo, o primeiro segundo que ela praticou paganismo, ela não é mais igreja de Jesus, pronto. Isso é inquestionável. Mas Calvino, né, disse só, eu não tenho explicação, mas a igreja de Jesus praticou paganismo. Isso é inaceitável. E todo calvinista, sem saber, está pregando essa mesma heresia. Tá bom? E não adianta chegar no juízo final e falar assim, Deus, eu não sabia que Calvino pregava isso, eu não entendia do assunto, então eu sou um herege inocente, dá para me livrar do inferno? Não existe herege inocente. Não existe herege por falta de conhecimento. Herege é herege. Se você acreditou, tá bom, em Calvino, Calvino dizia que a igreja de Jesus praticou paganismo por 1200 anos, você está condenado. Não existe herege inocente. Eu sou um herege que não tem conhecimento. Isso não existe, tá bom? Então esse momento é importante vocês fazerem essa separação. Esse historiador judeu não consegue, o historiador comunista não consegue, o historiador islâmico não consegue, o historiador ateu, agnóstico, eles não conseguem. Quem é que tem que responder isso para eles? É a igreja de Deus. Então nós temos essa missão de responder e temos que deixar bem claro para eles. A partir de Constantino, não é a igreja de Deus. Esse negócio que ela vai dizer, não, eu tinha que matar as outras igrejas porque elas eram muito perigosas. O indivíduo tem que ser muito inocente, para não dizer tolo, para acreditar numa história dessa, tá bom? Porque não tem como ser verdade. O comentário prossegue. Harari é um historiador judeu que chama os católicos de cristãos. Como cristão, me recuso a fazer tal declaração, mas os historiadores não conseguem ver que essa não era a igreja de Jesus. A Igreja Católica é, sem sombra de dúvida, a religião que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica. Essa obra, que eu estou aqui escrevendo, essa obra não segue a história da Igreja Católica como sendo a história da Igreja de Jesus, mas como uma instituição político-religiosa fundada pelo imperador Constantino. Nesta segunda parte da história da Igreja, veremos que a verdadeira igreja de Jesus teve a sua liberdade privada no ano 380 da era cristã. O ano 380 é exatamente o momento, desculpa, eu falei dessa quarta parte, né? O ano 380 é aquele momento que o Papa Damaso, ele diz que as igrejas anabatistas não podem ser chamadas de igrejas. Eram chamadas só de anabatistas. E ele ainda diz, elas devem ser chamadas de loucas e elas receberão punição do céu e da terra. Por quê? Porque ele já perseguia. Tá bom? Então teve a sua
liberdade religiosa privada no ano 380 da era cristã e esteve fugindo da perseguição da Babilônia até os anos de 1790. Normalmente eu falo 1800 em número redondo para ficar mais fácil para vocês. Mas o ano de 1790 é o ano mesmo da proclamação da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. E a partir desse momento não pode mais perseguir, tá bom? Porque é colocado como lei. Ninguém poderá ser molestado por sua fé. Tá bom? Então eu coloquei os anos 1790, quando na Europa e nos Estados Unidos foi promulgada a lei que diz ninguém será molestado por sua fé. É nesse momento que católicos e protestantes param de matar. Que nós veremos que um pouco antes desse 1790 aconteceu nos Estados Unidos uma matança de anabatista, a chamada Bruxas de Salem. Estudem bem aquela obra, nós vamos estudar quando nós chegarmos mais à frente. Mas ali foram protestantes, né? Protestantes calvinistas, chamados puritanos, que eles dizem que é o melhor do calvinismo, né? Os puritanos, que gostavam de se dizer puros, foram eles que mataram a anabatista, dizendo que era bruxaria. Nós temos história lá de 3 anabatistas que foram mortos. Um pastor, uma irmã e um irmão. E o irmão, nós ainda vemos que ele foi condenado como bruxaria, porque diz que ele tinha o dom de revelação. Ele era revelado sobre o futuro, sobre a vida das pessoas. Ou seja, ter os dons espirituais, como Calvino não acreditava, eles diziam que era bruxaria. A maioria dessas histórias de bruxaria, irmãos, vocês verão, é invenção da Igreja Católica para matar cristãos pentecostais. Tá bom? O comentário prossegue. Os séculos seguintes à organização da Igreja Católica serão os piores para a Igreja de Jesus na história. Na perseguição do Império Romano, os cristãos tiveram diversos períodos de paz em que a perseguição reduzia ou era interrompida. Eu falei para vocês de imperadores que eram simpáticos aos cristãos e que deram os filhos deles para serem criados por cristãos. Os cristãos começavam a se destacar e até fazer parte de governos do império, até que ocorria outra perseguição. Mas na perseguição da Babilônia apocalíptica não haverá trégua. Rejeitar o batismo de recém-nascido será a grande distinção entre a verdadeira igreja e a Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que conseguiu exterminar todos os grupos que rejeitavam o batismo de recém-nascido, que eles chamavam de anabatistas. Ele diz que conseguiu próximo do 6º século da era cristã. Mas, na verdade, veremos que eles jamais conseguiram exterminar de fato. Né? Nós estamos aqui, nós estamos vivos. Nós somos herdeiros da fé dos donatistas, dos novacianos. E prossegue. As igrejas que eles chamam de anabatistas continuarão existindo, como veremos mais à frente. O período que se segue será marcado pelas doações do imperador pagão disfarçado de cristão. Vejam o que Eusébio de Cesareia fala sobre esse período. Mas há ainda mais. Os supremos imperadores, com suas contínuas legislações em favor dos cristãos, ele está falando agora de Constantino e os imperadores que vão estar junto dele. Vai ter período que terão 3 imperadores, depois só um, Licínio, até que Constantino consegue matá-lo, né? Tá bom? Mas nesse período, Licínio era um aliado de Constantino. Ele diz: vinham a confirmar, ampliando-as e aumentando-as à mercê da munificência de Deus. Também aos bispos repetiam-se cartas pessoais do imperador, honras e doações em dinheiro. Não será fora de lugar inserir a seu devido tempo no presente livro, como numa esteia sagrada, seus textos traduzidos do latim para o grego, com o fim de que se conservem na memória de toda a nossa posteridade. Como assim dizer que os escritos de Constantino poderiam ser colocados junto aos escritos sagrados?
A história comprova que esse homem, ele continuou praticando paganismo até o ano da morte dele. Inclusive, ele nunca se batizou, né? Só quando ele está perto de morrer, já alguns dizem até que ele já tinha morrido e batizaram ele, né? E um dos motivos dele não se batizar, bom, ele não se converteu de fato, mas o que a Igreja Católica passa a ensinar a partir desse momento? É o que você vai encontrar na história, que vai enriquecer muito a Igreja Católica. Ela dizia o seguinte: olha, quando eu te batizo, você se livra dos seus pecados, do pecado original que você herdou de Adão. Mas depois disso, depois do batismo, você pode pecar de novo. E aí como é que você vai fazer? Você tem que confessar, fazer uma doação, uma indulgência, né? Tá bom? Você se confessou, pagou a indulgência, você se livrou do pecado. Mas e se você morrer nesse intervalo entre a última confissão e a morte? Você pode ter pecado. Como é que você vai se livrar desse pecado? Você vai para um lugar chamado purgatório, porque você não teve tempo de confessar aquele pecado. E uma das razões que os historiadores colocam é que Constantino teria falado: então eu vou deixar para me batizar nos últimos segundos, quando eu tiver para morrer, doente, alguma coisa, aí vocês me batizam, porque aí me livra do pecado original, não? E eu não vou ter nenhum pecado mais para ir para o purgatório. Ou seja, a heresia já enganou esse homem, né? Já enganou esse homem. Quando ele morreu e chegou diante do trono de Deus para ser julgado, que a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Quando ele chegou diante do juízo, né, e falou para Deus: mas os teus representantes lá na terra disseram que eu, vamos dizer, recebendo o batismo nessa hora, eu me livrava de todos os pecados e que agora eu tenho direito à salvação. Mas você não continuou cultuando o demônio? Você não continuou participando, né, daqueles ritos pagãos? No ano da tua morte, no ano 337, a história comprova isso, no ano da tua morte, você não participou da inauguração de templo pagão como pontífice máximo, sacrificando ao demônio? Como é que você quer ser salvo agora, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Com certeza ele ouviu isso, porque ele não era cristão. Não dá para dizer que esse homem foi salvo. Se eu falasse isso, eu estaria traindo o cristianismo, estaria traindo a Bíblia Sagrada. O comentário prossegue. Bom, além da riqueza que a igreja agora vai ostentar, né, que vai ser mostrado até no Apocalipse, ela adornada de ouro, outra coisa também, que eles vão começar a perverter a doutrina. E eles vão começar a dizer, como eles pregam até hoje, que Israel tem que ser esquecido da profecia bíblica, porque eles rejeitaram o Messias. Então agora, se eles quiserem a salvação, eles têm que entrar para a igreja. Eu aconselho a vocês, é um livro que eu vou citar em algum momento aí, o título do livro é A Espada de Constantino, Constantino e os Judeus. Esses bispos, Eusébio de Cesareia, todos vão incentivar Constantino a perseguir os judeus. Os judeus que não sofriam no Império Romano, eles só sofreram quando eles fizeram rebelião contra o Império Romano. Nos outros momentos, eles não sofriam no Império Romano, não tinha perseguição aos judeus. A partir de agora, eles vão sofrer nas mãos de Constantino. É uma das razões daquele historiador judeu Harari, né, comentar sobre essa perseguição da Igreja Católica, que ele chama de cristianismo. Então eu comento: o pensamento corrente entre os bispos ligados a Constantino era que as profecias relacionadas a Israel se cumpriam na igreja. A profecia de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, que ainda se cumprirá em Israel no futuro, é o que nós acreditamos, Eusébio afirma que estava se cumprindo na igreja. Veja o que ele diz. Quer dizer, conforme a predição profética que misteriosamente indicava de antemão o porvir, juntava-se osso com osso. Ele está citando Ezequiel 37.
ligamento com ligamento, e ocorria assim, sem engano, tudo o que a palavra oracular anunciava mediante enigmas. Ou seja, nós sabemos que ele vai vai defender que o milênio de Apocalipse 20 começou, que Satanás foi preso, e isso é pregado até hoje por católicos e protestantes, essa heresia. Então, por isso é que eu tenho que falar abertamente para vocês e para o protestante também que ver esse vídeo. Protestantismo não é igreja cristã. Protestantismo é um grupo que protestou contra a Babilônia apocalíptica, que reformou a Babilônia apocalíptica. E olha, em 2017 eles assinaram um acordo com a Igreja Católica. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar fácil, tá bom? Todos os protestantes, presbiteriano, metodista, anglicano e luterano, eles assinaram um retorno à Igreja Católica. Então, eles estão nesse processo de enganar as igrejas, dizendo que todos nós saímos da Igreja Católica e temos que voltar a ela. Eles podem dizer isso, mas a verdadeira Igreja de Jesus jamais vai confessar esse absurdo. Então, o que se segue a partir de agora é uma igreja que mata, Igreja Católica Romana. Uma igreja que foge para sobreviver, igrejas anabatistas, que não batizam recém-nascidos e também não creem em purgatório. Essas igrejas, nós veremos, elas não pegam em armas nem para se defender da Igreja Católica. Essa é a regra. Todo historiador, eu vou citar para vocês historiadores ateus, seculares, tudo, que eles descrevem. A regra entre os anabatistas é: foge, porque eles não pegavam em armas para se defender. Quando nós formos estudar as cruzadas dos católicos contra os anabatistas, nós veremos isso. Você não encontra anabatista organizando um exército para se defender do exército católico. Mas quando o católico for perseguir católico, aí vai ter guerra entre católicos. Nós vamos estudar a história de um homem chamado John Hus, que ele era um católico. A Igreja Católica matou ele porque ele criticou, né, esse dinheiro que a Igreja Católica recolhia, pedindo para as pessoas, dizendo para as pessoas que elas deveriam trazer doações, tá bom? Para eles serem perdoados dos seus pecados, ou para a alma do parente deles sair do purgatório, tá bom? A Igreja Católica mata John Hus queimado. Os discípulos de John Hus, que viviam na atual República Tcheca, eles organizam uma guerra contra os católicos, uma guerra que dura décadas, né? Onde tem matança de católico, matança de seguidor de John Hus, porque John Hus não era anabatista, ele era católico. Mas nós veremos, por exemplo, John Wycliffe era anabatista. John Wycliffe, ele vai mandar pregadores por toda a Europa. A Igreja Católica caça esses pregadores, mas você não vê esses pregadores e John Wycliffe organizando guerra contra a Igreja Católica. Quando Lutero vier ao mundo, Lutero organiza guerra contra a Igreja Católica, porque ele era católico, nunca deixou de ser católico, e a doutrina católica de Agostinho de Hipona defendia a teoria da Guerra Santa. Foi ele que organizou, tá bom, essa teoria, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus na terra, que ele estava vivendo o Apocalipse capítulo 20, o reino de Deus, e os pagãos e os hereges tinham que acabar. Hereges para eles, quem são? As igrejas que não concordam com a Igreja Católica. Então, esse é o processo que vai se dar daqui em diante. Nós vamos estudar histórias sempre separando a igreja pagã, que é a Babilônia apocalíptica, e a verdadeira igreja de Jesus.